Olhe ao seu redor. Quantos objetos de vidro você consegue ver? A janela, a tela do seu celular, o copo na sua mesa. O vidro está tão presente em nossas vidas que mal notamos sua complexidade. Ele é ao mesmo tempo frágil e incrivelmente resistente. Mas o que é exatamente esse material fascinante? De onde ele veio? E como transformamos algo tão comum quanto areia em transparência? O vidro não é um sólido cristalino, nem um líquido. É um sólido amorfo, um estado da matéria único, onde os átomos estão congelados em desordem. Nesta jornada, vamos desvendar a história, a ciência e a importância de um dos materiais mais revolucionários já descobertos pela humanidade. A história do vidro é antiga, muito mais antiga do que imaginamos. Não há um inventor único, mas sim uma descoberta gradual. Nossos ancestrais já usavam um vidro natural, a obsidiana, formada em vulcões, para criar ferramentas e armas cortantes na Idade da Pedra. Mas o primeiro vidro feito pelo homem apareceu por volta de 3500 a.C. na região da Mesopotâmia. Arqueólogos encontraram as primeiras evidências, pequenas contas de vidro e objetos decorativos, mostrando que inicialmente era um artigo de luxo. Os egípcios também se tornaram mestres na arte, criando recipientes coloridos e joias sofisticadas para seus faraós. Há uma famosa lenda, contada pelo historiador romano Plínio o Velho, sobre a descoberta acidental do vidro. Ele narra que marinheiros fenícios, ao ancorarem numa praia, fizeram uma fogueira para cozinhar. Sem pedras para apoiar suas panelas, eles usaram blocos de natrão, um tipo de carbonato de sódio, que transportavam em seu navio. O calor intenso da fogueira fundiu o natrão com a areia da praia. Na manhã seguinte, os marinheiros teriam encontrado um material novo, duro e brilhante, escorrendo pela areia. O vidro. Embora essa história seja provavelmente um mito, ela acerta em cheio nos ingredientes básicos: areia sílica e um fundente soda. Por milênios, fazer vidro foi um processo lento e caro. Mas uma invenção mudou tudo. Por volta do século I a.C., na região da Síria, foi inventada a técnica do sopro de vidro. Usando um canudo longo de metal, artesãos podiam soprar ar no vidro derretido, criando vasos, garrafas e objetos ocos de forma rápida. Os romanos aperfeiçoaram essa técnica e espalharam o vidro por todo o império, tornando-o acessível pela primeira vez na história. Afinal, do que é feito o vidro comum que usamos hoje? A receita básica mudou pouco em milhares de anos. O ingrediente principal, compondo cerca de 70% da mistura, é algo que encontramos em qualquer praia, areia, mas não é qualquer areia. É a areia de sílica, ou dióxido de silício SiO2, que precisa ter um alto grau de pureza. A sílica pura derrete a uma temperatura altíssima, perto de 2000 graus Celsius, o que torna o processo muito caro. Para facilitar, adicionamos um fundente. O mais comum é a barrilha, ou carbonato de sódio, na 2CO3. A barrilha age como um sal na culinária do vidro, baixando o ponto de fusão da sílica para cerca de 1500 graus. O problema é que uma mistura de apenas sílica e soda resulta num vidro que se dissolve na água, não muito útil para um copo. Por isso, adicionamos o terceiro ingrediente, um estabilizante. O mais usado é o calcário carbonato de cálcio, CaCO3, que dá ao vidro sua durabilidade, resistência química e impede que ele se desgaste. Areia, barrilha e calcário. Esses são os três pilares do vidro comum, conhecido como vidro sódio-cálcico, o mais produzido no mundo. O processo de fabricação do vidro é uma dança de calor extremo e precisão. Tudo como há na sala de composição, onde as matérias-primas são pesadas com exatidão, seguindo uma receita rigorosa. Um ingrediente vital é adicionado aqui: cacos de vidro reciclado. O vidro reciclado derrete mais facilmente, economizando uma enorme quantidade de energia e preservando recursos naturais. Essa mistura é então transportada para o coração da fábrica, o forno de fusão. São estruturas gigantescas que operam continuamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, muitas vezes por mais de uma década sem parar. Lá dentro, a temperatura chega a 1500 graus Celsius, o calor de um vulcão ativo. As matérias-primas derretem, reagem e se fundem,
formando uma massa viscosa e incandescente. O vidro líquido. O vidro passa por uma fase de afinação, onde bolhas de gás presas na mistura são removidas para garantir a transparência. Agora, esse vidro derretido precisa ser moldado. Para garrafas e potes, ele é cortado em gotas e soprado ou prensado em moldes. Mas e o vidro plano, das janelas e telas? Por muito tempo, ele precisou ser polido, um processo caro e demorado. Isso mudou na década de 1950, com a invenção do processo float, ou flutuação, por Alastair Pilkington. Nesse método genial, o vidro derretido é despejado continuamente do forno sobre um banho de estanho líquido. O vidro, sendo menos denso que o estanho, flutua sobre ele, como óleo sobre água. A gravidade puxa o vidro para baixo, enquanto a tensão superficial o mantém unido, resultando em uma chapa perfeitamente plana e uniforme. A espessura do vidro é controlada pela velocidade com que ele é puxado para fora do banho de estanho. O vidro sai do estanho e entra em um longo túnel chamado estufa de recozimento ou têmpera. Este é um passo crucial. O vidro precisa ser resfriado lentamente e de forma controlada, para aliviar as tensões internas. Se resfriasse rápido demais, o exterior ficaria sólido enquanto o interior ainda estaria quente, e o vidro simplesmente estouraria. Após centenas de metros, o vidro emerge sólido, transparente, perfeitamente plano e pronto para ser cortado. O vidro float comum é apenas o começo. A partir dele, criamos vidros especiais para diferentes necessidades. Para a segurança, temos o vidro temperado. Ele é reaquecido e resfriado bruscamente com jatos de ar frio. Esse processo cria tensões internas que o tornam até 5 vezes mais forte que o vidro comum. E o mais importante, quando quebra, ele se estilhaça em milhares de pequenos pedaços não cortantes, reduzindo o risco de ferimentos. É o vidro usado em boxes de banheiro, portas de vidro e nas janelas laterais dos carros. Outro vidro de segurança é o laminado. Você provavelmente tem um bem na sua frente, no para-brisa do carro. São 2 ou mais chapas de vidro unidas por uma película plástica no meio, geralmente de PVB, polivinal, buteral. Quando o vidro laminado quebra, os cacos ficam presos nessa película, como uma teia de aranha, mantendo o vão fechado. Ele oferece segurança contra impactos e também funciona como um excelente isolante acústico. E o vidro da sua travessa que vai ao forno? Esse é o vidro borosilicato. Na sua receita, parte da sílica é substituída por óxido de boro. Isso o torna extremamente resistente a choques térmicos. Ele pode ir do freezer direto para o forno sem trincar, sendo essencial também em equipamentos de laboratório. Temos também a fibra de vidro, filamentos finíssimos usados como isolamento térmico e acústico ou para reforçar plásticos. E vidros mais modernos, como os espelhados que refletem o calor. Os autolimpantes e até os vidros inteligentes que ficam opacos com o toque de um botão. A versatilidade do vidro é quase infinita, bastando ajustar sua receita química para obter novas propriedades. É impossível imaginar o mundo moderno sem o vidro. Sua importância vai muito além do que vemos. Na arquitetura, o vidro nos deu os arranha-céus. Ele permite que a luz natural entre nos ambientes, conectando-nos com o exterior. Na indústria de alimentos e bebidas, o vidro é o material de embalagem mais seguro. Ele é quimicamente inerte. Isso significa que não reage com o conteúdo, preservando perfeitamente o sabor e a pureza dos alimentos. Além disso, é impermeável, higiênico e 100% reciclável, infinitas vezes, sem perder nenhuma qualidade. Na ciência, o vidro mudou nossa percepção da realidade. Lentes de vidro em microscópios nos mostraram o mundo dos micróbios. Lentes em telescópios nos mostraram as galáxias. Hoje, a internet que conecta o mundo viaja como pulsos de luz. Esses pulsos viajam por cabos de fibra óptica, que nada mais são do que filamentos de vidro puríssimo, finos como um fio de cabelo. As telas que tocamos todos os dias são vidros especiais, como o Gorilla Glass, projetados para serem resistentes a riscos e impactos. O vidro começou como uma joia rara para faraós e imperadores. Hoje, ele é um material fundamental para a comunicação, a arquitetura, a ciência
e a sustentabilidade do planeta. Sua capacidade de ser infinitamente reciclado o torna um pilar da economia circular. Um material que nos protege, nos conecta, armazena nosso alimento e nos permite ver o invisível. Da areia da praia à fibra óptica, o vidro é a prova silenciosa da engenhosidade humana, transformando o opaco no transparente e o comum no extraordinário.